Bom, obrigado a todos. Eu gostava também de complementar um pouco as palavras iniciais do projeto da FCT, talvez tentando focalizar um bocadinho qual é que seria o objetivo deste debate, o que é que nós pretendemos quando aceitámos o desafio do Ministro da Ciência e Tecnologia para ouvir aqui no modo do laboratório novamente. E basicamente esta iniciativa, como provavelmente o Sr. Ministro poderá desenvolver, enquadra-se numa perspectiva de tentar especializar um pouco o debate já lançado desde há uns meses sobre a questão da inovação, das competências e dos elementos específicos para endereçar a fase pós-Covid, a fase que se segue agora posteriormente à pandemia. Então, é algo que nos traz desafios muito diferentes para os quais provavelmente não estávamos preparados e levando questões que, se calhar, nós nesta fase nem sequer estamos completamente todos preparados para identificar quais é que são as questões a que temos de dar resposta, por um lado, e que tipo de respostas é que podem ser dadas a essas novas questões. Portanto, surgiu esta ideia de dar a esta sessão este título de competências, inovação e conhecimento pós-Covid, na medida em que tentamos também aqui salientar o papel central que podem ter as universidades e, em particular, as instituições de investigação como parceiros que podem auxiliar a sociedade numa perspectiva de transmissão de conhecimento, utilização de conhecimento, mas também, sem dúvida, de responsabilidade social que é inerente às faculdades. Os desafios que surgem são enormes. Nós temos aqui, de facto, convidados e temos de fazer ter connosco um painel de personalidades de empresas com responsabilidades de governação de instituições públicas que poderão dar uma perspectiva do pessoal, da sua experiência, do que pode ser, do que está a ser a situação, o que é que ela pode vir a ser e que tipo de soluções é que se podem perspectivar para o futuro. Gostava talvez de dizer um aspecto interessante, que será desenvolvido aqui mais tarde, que tem a ver com o papel que as instituições de investigação, que as universidades podem ter neste processo. É uma trivialidade que vai dizer que as universidades tradicionalmente são as instituições que têm conhecimento, mas que possuem conhecimento, mas também têm a obrigação de o transmitir, têm também a obrigação de o gerar e têm a obrigação de ensinar a gerar conhecimento e têm a obrigação de inovar também os modos como esse conhecimento é transmitido e como esse conhecimento é gerado. Podemos pensar que tipo de tecnologias é que temos ao nosso dispor, podemos pensar quais é que são os desafios concretos do dia a dia. O objetivo final será sempre garantir o funcionamento da sociedade e da economia, mas também para toda é preciso ver que tem a posição que é algo diferente, que exige um esforço enorme de criatividade, um abarcar de interdisciplinaridade, um abarcar um esforço de parceria entre os vários parceiros que podem contribuir, desde logo a universidade, os investigadores, as empresas, os parceiros sociais, as autarquias, e é, no fundo, neste plano de fundo, que este debate surge, realizando também neste tema, como é que poderemos usar este debate de uma forma aberta, de maneira a suscitar este debate, utilizará uma forma de intervenções iniciais, ao qual todos nós, neste plano, nesta assistência, seremos chamados a contribuir de modo moderado. Além das pessoas que amavelmente aceitaram estar aqui presentes, vamos ainda ter a oportunidade de contar, durante o debate, com a intervenção de duas pessoas que estão no exterior, nomeadamente o Nuno Fecha Rodrigues, diretor do INCO e Data Science Officer da Farfetch, também interviu no debate. Muito obrigado, inicialmente ao palavra ao Sr. Ministro para continuar a discussão. Se o Sr. Reitor me permite tirar o casaco. Desculpe. Todos nós, pelos vistos, haja algumas situações onde os bichos têm apoio, olha para isso. Bom, eu agradeço e de facto o Luís já lançou os desafios. No final do período de emergência e depois de termos reforçado um conjunto de ações em articulação com a resposta global ao Covid no reforço da capacidade científica e do nosso posicionamento europeu, lançámos também este debate das competências e da formação
para o futuro. É óbvio que este é um debate velho, sempre foi debatido as competências e sempre será, e sempre continuará a ser. E a questão que temos que perceber é se há alguma oportunidade ou não, agora e nos próximos meses, para acelerar este debate ou para fazê-lo de uma forma diferente. É curioso dizer que ainda neste fim de semana a Harvard University Press publicou um novo livro exatamente sobre esta questão. Que competências para o futuro num tempo de peritos e da inteligência artificial. E eu sugiro a leitura desse livro, portanto, que já está online, e que vem trazer um debate, mais uma vez é um debate antigo, entre competências genéricas e competências especializadas. E sabemos que sempre foi assim, este debate entre especializar e generalizar, entre a necessidade de conjugar competências muito específicas com competências horizontais. E este debate vai muito para além daquilo que são as soft skills ou competências especializadas. Claro que precisamos de competências especializadas em todas as áreas e isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento científico. Não conseguiremos, nesta manhã tive noutra sessão sobre o hidrogénio e nós sabemos que não conseguimos ir para uma estratégia de descarbonização das nossas economias sem olharmos desde os novos materiais à química do hidrogénio, sem sabermos mais sobre essas áreas. E para conhecermos mais, temos que, obviamente, aprofundar o conhecimento e precisamos de competências muito, muito especializadas. Se queremos, por exemplo, e vendo aqui a Elvira, não posso deixar de dizer, se queremos, efetivamente, avançar para as áreas da eletrónica flexível ou eletrónica de papel, temos que conhecer e aprofundar muito mais o conhecimento nessas áreas, mas também, vendo ali o Paulo Rosado, entre muitos outros, se queremos aprofundar a nossa percepção e a nossa relevância em sistemas avançados do processamento de informação, temos que desenvolver muitas competências específicas em processamento de dados, em ciências dos dados, e por isso sabemos que vivemos num leque quer através das condições impostas pela necessidade da ação climática perante um novo quadro de desenvolvimento sustentável, quer pelas oportunidades de digitalização, sabemos que temos, obviamente, que especializar o conhecimento em muitas áreas. Mas para além desse quadro de especialização, também sabemos, que é o que argumenta este livro que saiu este fim de semana, da Harvard Press, que temos que não devemos esquecer a questão das competências transversais e horizontais. E, portanto, como digo, este debate não é novo, sempre foi assim em qualquer estratégia de ensino superior ou de formação profissional. E agora a questão que eu acho que nos deve debater aqui, para além desse quadro teórico ou que está sempre na base de qualquer discussão sobre o desenvolvimento de competências, é onde é que nós estamos em Portugal e como é que nós nos queremos posicionar, sobretudo nesta fase, no curtíssimo prazo, e temos aqui o secretário do Emprego, que está com certeza muito preocupado, desde já com o que se passa hoje, o que se passou ontem, o que se passa amanhã, com a situação de desemprego e de trabalho precário após uma crise, aquilo que nós chamamos um processo de estabilização social e económico que vai agora desde junho até ao final do ano e depois, naturalmente, o processo de recuperação económica e o pacote europeu de recuperação económica para a próxima década, mas, sobretudo, particularmente importante em 2021 e 2023. Quando se fala em competências, obviamente pode haver muitas incertezas, mas há uma certeza, que são as pessoas que contam. E por isso eu acho que eu gostaria de vos pedir para se concentrarem nas pessoas, para além da questão que tipo de competências, num quadro, que será sempre um quadro diversificado. E acho que este tipo de discussão, como o estamos a fazer, é focar este debate, certamente, numa oferta formativa, que para ser verdadeiramente desenvolvimento de competências só pode ser feita juntamente com os empregadores, públicos e privados, e por isso é que eu sugeri
ao Luís que trouxesse empregadores, grandes empregadores, sobretudo nas áreas que é uma das competências especializadas mais críticas, toda a área do processamento de dados, do processamento de informação, onde a Nova Links tem tido uma intervenção particularmente ativa e até já desenvolveu vários arranjos colaborativos, até um laboratório colaborativo com Altran e tem um laboratório da OutSystems também aqui dentro e, portanto, tem uma relação muito forte com empregadores. Mas, portanto, para além deste contexto institucional, voltando às pessoas, a nossa ideia era focar em 3 tipos de público-alvo. Obviamente, eu estou a falar em competências para o futuro de âmbito superior e penso que depois é bom termos aqui o Miguel Cabrita para ele tentar encaixar isto num quadro mais complexo ainda da formação profissional e do acesso à formação superior. Mas quando nós olhamos para a formação superior, este quadro de competências e os desafios, quer o ambiental, quer as oportunidades da digitalização e cada vez mais, como vimos, a necessidade dos espaços de saúde pública e, portanto, da crise sanitária, temos também que perceber, naturalmente, no contexto de pressão demográfica onde vivemos. Hoje temos em Portugal a residirem cerca de 112 mil jovens com 20 anos e vamos chegar a 2030, se não houver uma revolução migratória, que não é suposto haver, com 85 mil jovens com 20 anos. E, portanto, vamos ter uma década com uma redução considerável da nossa juventude e, por isso, com um envelhecimento da nossa população. Obviamente, no contexto onde também esperamos uma retoma económica acelerada e, por isso, como é que, neste quadro demográfico, nós conseguimos garantir o caminho que tínhamos vindo a fazer nos últimos anos, de com mais conhecimento podermos também inovar. Já agora, não sei se é novidade para muitos, mas também gosto de antecipar, talvez a Elvira saiba, amanhã vai sair o novo barómetro pela Comissão Europeia, o European Innovation Scoreboard, e Portugal passa pela primeira vez para o grupo dos países fortemente inovadores, sobretudo devido ao crescimento da população jovem qualificada e do investimento em investigação e desenvolvimento durante os últimos anos. E, portanto, como é que nós podemos aproveitar este momento para acelerar o nosso quadro de competências para o futuro, para os próximos anos. E nesta segmentação do público temos, sobretudo, eu diria, aqueles que estão a chegar ou que têm idade de chegar ao ensino superior, portanto, entre 18 e 23 anos. Nesse público que, neste momento, pela primeira vez, temos metade dos jovens no ensino superior em Portugal, eram 40% há 5 anos atrás, e queremos chegar a 60% devido à pressão demográfica, e, portanto, a questão que se põe é que tipo de competências versus a capacidade que temos de penetrar na sociedade, que sabemos que é muito difícil, e por isso os vários instrumentos que começámos a abrir, sobretudo nas formações curtas de âmbito superior no ensino politécnico e agora na abertura do ensino superior às vias profissionalizantes, porque a pressão demográfica vai-se assistir, por um lado também, felizmente, a uma tendência que vamos chegar a 2030 com metade dos jovens a terminar o ensino secundário por via profissional, que está-se a transformar numa realidade diferente na nossa juventude. E por isso o ensino superior tem que se posicionar para atrair grande parte de metade dos jovens que em 2030 acabarão o ensino superior por via profissional. E aqui sabemos, nesta juventude, estou numa universidade, mas não deixo de dizer que o de mais inovador que se conseguiu passar nos últimos anos no ensino superior português foi, de facto, a capacidade dos politécnicos de introduzirem as formações curtas de âmbito superior e, de facto, inovarem também numa relação de extrema confiança com os empregadores. Temos aqui empresas como a Altran, que é um potenciador, colaborador com o ensino politécnico nas formações curtas e que hoje são uma porta particularmente de entrada de jovens. Neste momento 10 mil jovens por ano entram no ensino superior via as formações curtas de âmbito superior. Portanto, aqui temos esta percepção dos 18 a 23 anos
Como é que atraímos mais jovens para as formações superiores, porque os que temos não chegam? Como é que passamos de mais de metade, quer pela via profissional, quer pelas formas de ensino, formações curtas, tipo TESPs, ensino politécnico e a diversificação com o ensino superior, quer depois no conteúdo das próprias competências que lhes damos nestes primeiros anos de vida, de vida superior, ou do ensino superior, nos cerca de 1 a 3 anos. Depois temos os jovens, os novos adultos, entre os 23 e os 35 anos, a idade dos 30 anos, sabemos que é uma geração que pela primeira vez está a passar, num período de menos de 10 anos, uma segunda crise, que já passou uma crise e agora vai passar a segunda crise, e que tem, sobretudo, e foi uma geração que foi muito atacada pelo trabalho precário, sobretudo após superior, com uma transição muito grande. O Miguel também tem-se dedicado muito a isso e, portanto, pode-vos dar uma ideia. E sabemos que aí, se nos jovens metade estão no ensino superior, aqui sabemos que é muito mais baixo. Só 35% a 40% desses jovens é que têm ensino superior. Portanto, temos um leque grande dessa população que nunca sequer teve a oportunidade de ir ao ensino superior. Para aqueles que já foram ao ensino superior, a questão põe-se o nível da pós-graduação e da atualização de conhecimentos, ou até, em alguns casos, da reconversão de competências. Portanto, o debate, que não é novo, entre aquilo que na gíria se chama o upskilling, portanto, o aprofundar as competências, ou a conversão de competências através do reskilling. Para aqueles que já foram ao ensino superior e que neste processo de alteração de contínua e acelerada mudança tecnológica precisam de se ir atualizando, e, eventualmente, a experiência que tivemos nos últimos 5 anos de inovar, sobretudo com formações curtas de âmbito superior de formação inicial, eu cada vez mais ponho a necessidade de passarmos isso também nas formações pós-graduadas e ao nível das formações pós-graduadas mais curtas e mais feitas em colaboração com os empregadores. E depois temos o outro público, entre os 35 e os 55 anos de idade, onde a percentagem daqueles que já foram ao ensino superior é muito mais baixa, é cerca de 25% em média, e portanto, temos, por um lado, a atualização contínua de conhecimentos, sobretudo a âmbito superior ou outros âmbitos secundários, para poder atualizar. E, portanto, a segmentação do tipo de público face à diversidade do tipo de competências em diferentes setores era aquilo que eu gostaria de ver aqui discutido num quadro onde nos próximos 3, 4 meses enfrentamos um processo inédito em Portugal de estabilização social e económica e que temos que nos preparar para um processo de retoma e recuperação económica, recuperação que todos ambicionamos na Europa ser rápida e que sabemos que será sempre muito competitiva no quadro europeu e sabem que grande parte das discussões que hoje também surgem na Europa, sobretudo para países como Portugal, é se o pacote europeu for aquele que está neste momento em discussão, como é que nós vamos capacitar para podermos executar a parte que nos compete a nós no quadro europeu, e sabemos que isso vai depender muito do tipo de competências que iremos precisar. Mas, portanto, esta discussão não é nova, a ideia é que foi acelerada com a crise sanitária associada ao Covid e, por isso, temos feito sessões em centros de investigação, em empresas, em instituições de ensino superior. No último mês, começámos hoje, exatamente há um mês atrás, na Universidade do Porto, já fizemos também no Minho, em Bragança, ainda na sexta-feira passada, no Isqueté, no Algarve, em Castelo Branco, e estamos a fazer estas sessões para mobilizar os atores, sobretudo para conjugarem a oferta do ensino superior com a capacidade dos empregadores públicos e privados de se articularem nestas competências. E, portanto, com esta questão acabo, articular o mercado com a oferta não é
trivial. Nós sabemos que temos uma oferta do ensino superior sempre tradicional, as licenciaturas, os mestrados e os doutoramentos, e sabemos que essa, por um lado, até não convém mudar muito e tem uma inércia própria, sobretudo no sistema universitário, que até é boa e tem vantagens ter essa inércia. Portanto, a questão que se pode pôr é, dentro do campo atual da oferta, quais as competências específicas que podem e devem ser adaptadas. Por outro lado, para além da oferta tradicional, das formações semilongas, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, que novas ofertas. Sobretudo, o que aprendemos nos últimos anos, à semelhança da comparação europeia com outros países, é que as ofertas curtas e cada vez mais esta pressão do mercado exige complementar a oferta tradicional com ofertas não tradicionais, sobretudo ofertas mais curtas, e se fizermos no ensino politécnico, sobretudo na formação inicial, as chamadas pelos TESPs, se o podemos fazer também no ensino universitário, sobretudo ao nível da pós-graduação, e uma pós-graduação que só se faz com os empregadores, não se faz só pela capacidade da oferta, até porque parte deste conhecimento não está na comunidade académica, está nas empresas. E essa, como também sou professor universitário, acho que temos que ter a humildade, que não é muito típica de um professor universitário, ter a humildade de fazer aquilo que sabe e aquilo que não sabe fazer. E esta é uma questão crítica, mais uma vez, se é verdade que inovamos muito no ensino politécnico, também sei que no ensino universitário as principais inovações até surgiram nas escolas de ciências sociais e nas escolas de economia, que hoje têm uma oferta muito diversificada, para além da oferta tradicional, e sobretudo feita com os empregadores, porque obviamente estão muito perto dos empregadores. E sabemos, pelo contrário, que temos uma inércia muito grande nas escolas de ciências e tecnologias, nas escolas de engenharia, de ciências naturais, que têm tido uma inércia muito maior a esta articulação com os empregadores, e também acabo com isto de uma forma a conjugar as competências especializadas em investigação com a formação das pessoas e a inovação, a criação de emprego. E este triângulo, que sabemos todos que é virtuoso e que é típico, tem sido muito difícil de aplicá-lo e implementá-lo, sobretudo nas escolas de ciência e tecnologia, e por isso é que também aqui estamos para tentar estimular este debate, sempre com os empregadores, sempre com os investigadores, mas de uma forma a articular a atividade de ensino e de formação com a atividade de investigação e a atividade de criação de emprego, portanto, iria com a inovação. Portanto, agradeço mais uma vez, é um debate que não é novo, é velho, mas é sempre atual, e a questão é como é que nós nos podemos posicionar para, nesta crise pós-Covid, podermos acelerar e nos posicionarmos melhor no contexto europeu e no contexto mundial. Agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado. Eu tenho aqui um... Bom, eu, para dar aqui o meu contributo, basicamente tinha aqui 3 pontos. Um deles tinha a ver com trabalho e sociedade, outro com cultura empresarial e um terceiro com gestão da mudança. Só para dar aqui um bocadinho de contexto, a OutSystems é uma empresa de software, portanto nós basicamente somos uma empresa bastante grande, temos 1.300 empregados, 700 estão em Portugal, separados por 3 hubs físicos, até antes do Covid, que é em Linda a Velha, onde temos cerca de 500 pessoas, e depois temos um centro em Proença Nova e outro centro em Braga. Portanto, quando apareceu o confinamento, nós aliás já tínhamos feito isto, basicamente mandámos toda a gente para casa e os escritórios ficaram todos vazios. Isto aconteceu ao nível de 11 escritórios espalhados pelo mundo inteiro. Nós temos cerca de 600 pessoas espalhadas pelo resto, fora de Portugal. E, portanto, aquilo que eu vou falar aqui é um bocadinho... Todas as semanas aprendemos alguma coisa, eu vou só fazer aqui um resumo rápido do que é que nós estamos a aprender com isto. Ok? É interessante, penso eu, para o debate.
em vez de estar aqui com generalidades, vou aqui em coisas concretas. Primeira coisa, a relação ao trabalho e sociedade. Basicamente, a grande disrupção, nós já tínhamos pessoas que trabalhavam remotamente, portanto, nós éramos um grande cliente Zoom já. Portanto, tínhamos uma reunião, por exemplo, com 7 pessoas no escritório e havia 2 pessoas que estavam nos Estados Unidos. E, portanto, já utilizávamos sempre videoconferência. A grande diferença é que agora 9 passaram a ficar remotas. E esta diferença, em que não há nenhuma física, é brutal. É absolutamente avassaladora. É um tipping point. O que é que isto basicamente provoca? Nós estamos em confinamento há cerca de 3 meses e meio, cada semana alteramos os workflows e alteramos as maneiras. Já passámos para a fase em que as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, ficaram super cansadas, de repente tivemos que as obrigar a andar a passear na rua, enfim, estamos a aprender com estes processos. Uma coisa que está a acontecer é que basicamente isto removeu qualquer tipo de barreiras geográficas de contratação. Portanto, atualmente o mercado, principalmente de pessoal técnico, é completamente global. E as empresas não precisam de ter uns headquarters em lado nenhum para conseguirem contratar pessoas em qualquer lado. E, portanto, isto está a provocar uma evolução para empresas sem headquarters, completamente, portanto, sem cabeça. O que é que isso significa? Isso tem alguns impactos. Portanto, há uma aceleração de salários que nós vamos ver no próximo ano em relação às áreas técnicas. Portanto, tudo o que são programação, ciência, AI, data science, matemáticos e por aí fora, vai tudo disparar os salários. Portanto, há uma nova geração de novos ricos, que não são bancos, não são investment bankers nem nada, são engenheiros informáticos. E um grande fosso vai se abrir entre os digitais e os não digitais, aqui em Portugal. Portanto, na sociedade nós já vimos isto. Portanto, o que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver é que 2 coisas imediatas que se tem que fazer é a requalificação digital, que nós já fazemos internamente, para muitas pessoas. Requalificação digital é pensar digitalmente, como é que eu agora faço isto, como é que uma mercearia entrega através do passeio e com as encomendas. E basicamente a economia da casa, à volta da casa. Isto em termos de cultura empresarial, a maneira de gerir uma empresa destas é completamente distinta e isto é uma coisa muito importante também para as universidades, é que o trabalho físico criava uma estrutura em pessoas não estruturadas, que era o ir, ter não quer dizer que a malta viesse muito às aulas, mas havia uma obrigatoriedade, alguma disciplina, essa disciplina desaparece. Nós sentimos isso, por exemplo, com pessoas mais novas, que de repente foram para casa, ficaram sem a estrutura de terem que chegar ao escritório e trabalhar durante aquelas horas, de repente agora escolhem as horas, há uns que trabalham 20 horas, outros trabalham 4, e portanto nós começámos a criar um modelo de autonomia com pressão, com intensidade sem pressão, baseado em objetivos. Portanto, tudo ficou muito mais escrito, tudo ficou muito mais outcome-based e, de repente, tudo ficou muito mais autónomo, mas a estrutura desapareceu e tem que ser colocada de outras maneiras. E nós rapidamente estamos a alterar isto. Isto é uma coisa que vai impactar qualquer tipo de instituição que se baseava na criação de um centro físico que criava estrutura nas pessoas, principalmente miúdos. Eu acho que isto é muito relevante aqui. Toda a parte de real estate vai por água abaixo, de negócios. Em nosso entender, nós atualmente estamos a contemplar, nós temos um centro em Central Park que estávamos a pensar estender para cerca de 1000 pessoas. Vai ser complicado, não é? Porque ninguém quer voltar para o escritório. E, portanto, os escritórios vão se transformar em centros quase de recreio, se é que haja, muito mais pequenos, e o residencial vai aumentar drasticamente. Okay? Portanto, isso também é outra tendência que estamos a ver. Esta procura que tínhamos até ao Covid de escritórios, o preço por metro quadrado disparar, isto agora vai tudo por água abaixo. E, finalmente, temos aqui um desafio. Nós também temos um desafio cultural. Portugal tem um problema, tem um handicap muito grande. Não é só Portugal, a Europa em geral, mas a Europa do Sul em particular. Portugal encontra-se na Europa do Sul, que é o facto de nós estarmos relativamente mal apetrechados de um ponto de vista de cabeça para lidar com aquilo que o Covid basicamente comprimiu em 6 semanas aquilo que já se estava a prever em 6 anos. Mudanças muito rápidas, chegar a horas,
não começar as coisas atrasados, ok? Uma mudança cada vez mais comprimida do sentido de urgência. Os tempos de urgência são de 10 minutos, as respostas têm que ser feitas em 10 minutos, não podem ser feitas para a semana. E isto criou-nos, por exemplo, um problema cultural muito grande, porque nós temos uma massa crítica muito grande de portugueses e uma massa crítica muito grande de americanos, e uma das coisas que tentamos é tentar ensinar aos portugueses como é que se é um bocadinho mais americano, do ponto de vista de dar grande valor ao tempo e ao... Isto basicamente significa que tudo está a comprimir-se, os ciclos, a mudança é cada vez mais rápida e acontece com mais frequência. E, portanto, as pessoas têm mesmo que ginasticar o músculo e muito rapidamente. Nós estamos a fazer... Nós já éramos muito assim, já estávamos muito acima da média, mas nós estamos a fazer acelerar isso com... Por exemplo, só para dar uma ideia, na OutSystems é proibido utilizar frases como para a semana. Ok? Há para a semana entregue isso, não há para semanas. Não é isto lá para o verão. Estas frases são proibidas. Portanto, tem que ser coisas quando é que é, qual é a data, e não pode ser mais de 2 dias. E portanto, os tempos têm que ser encurtados para podermos competir. Ok? Nada. Estava a dar aqui uma nota do que é que são as nossas, em primeiro lugar, boa tarde a todos, Rodrigo Maia da Altran e também responsável pelo laboratório colaborativo que é o Vortex, que gostaria de dar aqui, também por essa natureza, duas visões do que é uma grande empresa de engenharia e também o que é um centro mais especializado e em crescimento, que é praticamente uma startup que nasceu agora e cujo olhar para este sentido de mudança que o Covid que o Covid nos traz, nos lança aqui em termos de desafios. Uma das coisas que nós na Altran já vimos a fazer há bastante tempo é colaborar com instituições do ensino superior na forma como conseguimos fazer a aceleração do nosso crescimento. A Altran, ao longo dos últimos 5 anos, multiplicou por 5 vezes a sua dimensão em Portugal. Passámos de cerca de 500 pessoas para mais de 2.500. E isso não foi feito sozinhos. Portanto, tivemos que trabalhar muito com aquele que são os grandes produtores daquilo que é a nossa matéria-prima, que são os centros que formam engenheiros, porque são esses que são 95% da nossa força de trabalho. E, portanto, desde logo, e porque estamos aqui na Nova, lembro-me se calhar há 4 anos e meio atrás, de aqui na Nova lançar o desafio de formar uma academia de Big Data Analytics, porque era a forma que nós tínhamos numa altura onde não havia data scientists disponíveis no mercado, e os que havia não eram certamente para os bolsos da Altran, nós queríamos contratar e queríamos formar pessoas para conseguir ter disponíveis para vir trabalhar connosco. E viemos aqui e com o Departamento de Informática montámos uma academia de Big Data Analytics, e começámos a formar aqueles que são hoje a nossa equipa de Data Scientists. Praticamente saíram todos, ou a grande maioria deles, saiu dessa academia que nós íamos dando ano a ano aqui com a Universidade Nova, e que, folgo, depois o próprio departamento também lançou, quase como uma consequência de também termos feito esse trabalho, um mestrado na altura em Big Data Analytics. Foi algo que para nós foi também importante e interessante. Mas isto, naquilo que era uma formação mais especializada, mas fizemos também ao nível daquilo que o Sr. Ministro falou, ao nível daquilo que é a formação de entrada, e aproveitando aquilo que era o trabalho dos politécnicos, numa zona que para nós é muito importante, que é bem no interior, onde nós temos um dos nossos centros de engenharia, no Fundão, trabalhando em conjugação com o Politécnico da Guarda e com o Politécnico de Castelo Branco, onde criámos CTESPs, primeiro em testes de software com o Politécnico da Guarda, depois em comunicações móveis com o Politécnico de Castelo Branco,
e que tem, de alguma maneira, também permitido encontrar soluções e saídas para conseguir alargar aquilo que é a nossa base de contratação e poder integrar mais pessoas. Temos também vindo a trabalhar naquilo que é a reconversão de competências e, do ponto de vista do trabalho que temos feito em trazer pessoas de outras áreas para as tecnologias digitais, cada vez mais nós vimos isso como um ponto importante. E era por aí que eu ia pegar nesta parte do pós-Covid. Eu acredito que, se calhar, muito a custo da recessão económica que vamos enfrentar, muitas pessoas que hoje tinham um determinado nível de qualificação e estavam colocadas em áreas não tecnológicas, provavelmente vão enfrentar, se não estão já a enfrentar, problemas de empregabilidade e de dificuldade. Isto foi algo que nós vimos também a seguir à crise de 2010, onde, com alguns programas, eu penso que foi feito de forma acertada, o aproveitar de um momento menos feliz, menos fácil na economia, para lançar às pessoas oportunidades para se reconverterem e para se prepararem de forma mais capaz do ponto de vista para as tecnologias digitais. Eu acho que este é um momento para o voltar a fazer. Cada vez mais nós acreditamos que existem pessoas com competências e com formações ao nível superior que dispõem já de uma preparação e de um background científico importante e que, trabalhando com essas pessoas, competências digitais, vamos conseguir formar novos profissionais para as áreas digitais que, numa sociedade pós-Covid, nós vamos ver maior necessidade e os países que mais rapidamente dispuserem dessas competências vão ser aqueles que mais competências terão para o poder afirmar. Eu acho que Portugal vai ter e mostrou ao longo dos últimos anos que tem uma janela de oportunidade para a atração de talento, não é? E quando o Sr. Ministro dizia que vamos ver que o número de jovens com 18 anos vai cair cerca de 40% ou 35% ao longo dos próximos 10 anos, eu acho que nós não podemos deixar esse número cair. Nós temos que arranjar a forma de fazer subir esse número e, como sabemos, não é fazendo novas criancinhas, porque não demora o tempo necessário, não chega. Portanto, temos que conseguir encontrar forma de atrair para Portugal mais estudantes, mais capacidade de ter cá mais jovens que possam afirmar isso. Eu ouvindo a intervenção do Paulo Salgado, reconheço a preocupação que ele diz de os headquarters vão se desfazer ou vamos deixar de ter empresas com headquarters muito... Nós hoje em dia estamos a contratar pessoas que nem sequer chegam a entrar, não vêm ao escritório para trabalhar connosco, ou seja, estão a começar a trabalhar nos seus próprios locais de origem. Nós temos expectativa que elas um dia acabem por cá vir, mas para já, como não podem viajar, temos hoje em dia um processo de fazer o onboarding das pessoas remoto, perfeitamente remoto. Mas eu acho que Portugal continua a ser um país que tem a capacidade de atrair para cá pessoas, não é? E garantir que as pessoas trabalham a partir de Portugal. Eu acho que isso é algo que é fundamental, potenciar isso, porque mesmo para as empresas que pretendam continuar a contratar remotamente, o facto de o país ser atrativo e acolhedor pode trazer para cá mais pessoas, que tem sido algo que nós nos últimos anos estávamos a fazer, por via de conseguirmos suster o crescimento que estávamos a lançar. Portanto, reconversão. O upskill eu acho que também vai ser uma oportunidade, ou seja, deveríamos estar a formar módulos de formação para as pessoas que sejam quase peças de Lego, ou seja, o modelo de Bolonha lançava isto há 14 anos atrás, com os ECTS, mas o conceito é cada vez mais as formações devem formar-se como peças de Lego,
e uma pessoa vai fazendo módulos, módulo a módulo, vai construindo e constrói o seu currículo ao longo do tempo, e acho que isto é muito mais aplicável quando estamos a falar na reconversão ou no upgrade de skills. E não estarmos muito formatados apenas para programas grandes, com grandes ciclos, não. Ter programas mais curtos, modulares, e que com as peças de Lego vamos podendo construir essa forma. Depois da especialização, eu acho que nós vemos e temos visto com o Vortex e com o Colab, ao mesmo tempo nós precisamos de pessoas cada vez mais especializadas, que estejam naquilo que é o cutting edge, nas áreas onde nós estamos a desenvolver a investigação. No nosso caso, nos sistemas ciberfísicos, na cibersegurança, aplicada a estes sistemas ciberfísicos, e nós reconhecemos, ou seja, temos os nossos parceiros, que são nossos parceiros porque nós já queríamos que fossem os especializados nesta área, mas precisamos de ter mais talento e de conseguir ter mais talento para conseguir preencher estes. Aqui já não é uma escala aos milhares, mas uma escala que às dezenas ou às centenas consigamos ter para conseguir preencher estes lugares altamente especializados que podem diferenciar, porque eles alavancam, e essa é a estratégia da Altran, claramente e assumida, que é o facto de ser colaboradora com o Vortex e trabalhar com o Vortex em grande parceria, serve para ser a ponta da lança que depois permite que o resto que vem a seguir, que são os grandes negócios, possam vir, porque houve ali um grau de especialização e de colocação num ponto muito específico que permitiu abrir um contacto e esse mesmo movimento. E termino com esta. Obrigado. E a doutora Mariana Leitão Marques. Está bem, sim. É um projeto de telecuidados que eu, esse sim, coordenei do ponto de vista clínico. A forma como eu acho que posso colaborar hoje nesta sessão e dizendo do ponto de vista, pelo menos, dos cuidados de saúde, aquilo que nós aprendemos com a pandemia, já não falo do ponto de vista clínico, isso acho que aprendemos muito, mas na parte assistencial, há uma coisa que eu acho que não se pode perder mesmo. Nós, na medicina e nos serviços de saúde, sentimos, penso eu, uma enorme discrepância entre aquilo que é a tecnologia ao dispor do diagnóstico e do tratamento dos doentes, que é excepcional, habitualmente de ponta, desenvolvida especificamente para produzir os melhores resultados, e não nos podemos queixar em Portugal. Temos habitualmente acesso àquilo que está desenvolvido em qualquer parte do mundo, e depois aquilo que é a tecnologia que nós usamos na nossa atividade assistencial, que é muito pouca ou nenhuma. Nós, talvez não acreditem quem está aqui nesta plateia, porque eu imagino que todos pensem que nós trabalhamos de uma forma muito mais evoluída, mas na verdade até há muito pouco tempo atrás, até há menos de um ano atrás, ainda vinham para a consulta um carrinho de supermercado com os processos dos doentes em papel físico. Um processo que, como imaginam, de um doente crónico pode ter 10, 15 anos, que são 10, 15 anos de clínicos a escrever ali, com letras diferentes, enfim. Se imaginarem que nós podíamos ter que consultar aliás, o objetivo do processo vir é ser consultado. Se nós tivéssemos que consultar aquele processo, nós não teríamos nunca capacidade de fazer a consulta. Portanto, aquilo era uma redundância de inutilidade que felizmente tem vindo a melhorar. Temos sistemas agora já de software para registro das informações clínicas e de consulta de alguns exames complementares de diagnóstico. Eu digo de alguns porque, na verdade, ainda há muitos que vêm em papel. Portanto, isto é para verem a realidade do que é o uso da tecnologia na nossa atividade assistencial. E depois, uma coisa em que eu acho que, de facto, a pandemia veio mostrar, e não podemos perder esta aprendizagem, foi que mostrou-nos que é possível ter mais um tipo de serviço
prestado aos doentes. Ou seja, os serviços de telesaúde e telecuidados não pretendem substituir a atividade clínica presencial. Pretendem e devem ser uma forma complementar de atividade clínica e de assistência ao doente que lhes permita, por exemplo, ter consultas mais regulares, em que algumas são presenciais, quando faz sentido examinar presencialmente o doente ou dar-lhe uma notícia que deve ser dada cara a cara, ou falar com um cuidador, o que seja, e, ao mesmo tempo, numa consulta em que só é preciso, por exemplo, saber como reagiu à terapêutica, se está bem, se está assintomático, dizer-lhe que o resultado de um exame é perfeitamente normal, que pode regressar ao seu trabalho, tudo isso pode ser feito por telefone. E não era feito pelo telefone. A teleconsulta era, até ao início da pandemia, uma ausência praticamente total na medicina. Havia um ou outro sistema em desenvolvimento muito úteis para os cuidados de saúde primários que permitiam, por exemplo, fazer uma triagem de algumas lesões dermatológicas via fotografia e via tele para a dermatologia nos hospitais. Isso permitia acelerar ou dispensar a consulta no hospital, mas fora isso não havia, portanto a consulta por telefone ou a teleconsulta era uma total ausência na nossa atividade. E se perguntassem à maioria dos clínicos se a iriam fazer nos próximos 10 anos, todos diriam que não. Bom, em uma semana tivemos que aceitar e os serviços adaptaram-se e foi a demonstração quase de lata Alice em que não só é possível como é desejável. Ou seja, eu acho que não podemos deixar esquecer, agora, até porque as administrações dos hospitais, até uma questão às vezes até de quase controlo do trabalho do funcionário público, já estão a ficar resistentes ao teletrabalho e à teleconsulta, mas nós não podemos agora desaprender aquilo que isto nos tem vindo a ensinar. E, portanto, para além do desenvolvimento de novas tecnologias que vamos precisar sempre, de sistemas de inteligência artificial, de ajuda ao diagnóstico, à decisão terapêutica, tudo isso, também é importante, e voltando aqui à questão que já foi aqui colocada, que é o mais importante são as pessoas, é mesmo muito importante também que nos concentremos na aceitação das pessoas ao uso dessa tecnologia. E neste caso eu falo da aceitação dos profissionais de saúde e dos utentes ao uso dos serviços de telecuidados e telesaúde, porque eles são uma enorme vantagem e não pretendem substituir a atividade presencial, de maneira nenhuma. Portanto, eu gostava de deixar aqui no ar esta vontade de que, de facto, se olhe para os serviços de saúde como uma área em que é preciso sensibilizar os profissionais para a modernidade naquilo que é modernizar a sua atividade assistencial. Há muita resistência, eu imagino que existe em todas as áreas profissionais, mas eu noto na minha muita resistência à mudança. A implementação da receita eletrónica parecia um bicho de 7 cabeças, demorou quase uma década. Portanto, é uma área que é difícil de aceitar a modernidade. É estranho, porque aceitam a modernidade, como digo, nos exames complementares de diagnóstico, no apoio às cirurgias, em tudo o que é tecnologia para usar no tratamento e no diagnóstico, mas depois têm muita dificuldade, de facto, em pegar no telefone e ter uma agenda de doentes para ligar e aceitar que a teleconsulta é uma vantagem. Eu acho que estes 2 meses e meio, 3 meses, em que estivemos todos a fazer algum teletrabalho e teleassistência, veio, mesmo aos mais resistentes, mostrar que há uma boa percentagem da nossa listagem de doentes que pode e deve e merece ser consultado casualmente por este tipo de atividade assistencial e que devíamos montar sistemas que naturalmente integrassem isto como sendo mais uma ferramenta. Portanto, não veio só para modernizar, não para substituir, não para, de maneira nenhuma,
desvirtuar a relação médico-doente, desvirtuar a importância do contacto físico na medicina. Isso eu penso e acredito que nunca se vai perder, mas também não podemos ser falsos moralistas, dizendo que todas as consultas são indispensavelmente feitas olhos nos olhos. Não é verdade. Vou dar um exemplo muito prático. Se um doente vem fazer uma consulta de enxaqueca, expõe a sua situação, fazemos uma primeira consulta, um primeiro exame físico, estabelecemos uma relação, pedimos exames complementares de diagnóstico, na consulta seguinte instituímos uma terapêutica, à terceira consulta podemos telefonar e perguntar quantas enxaquecas tem tido desde que iniciou o tratamento. É menos um absentismo ao trabalho, é menos um carro que se desloca ao hospital, é menos uma pessoa na sala de espera. Penso que é uma demonstração prática de como as coisas toda a nossa vida se pode modernizar e esta pandemia mostrou-nos isso. Obrigado. Não sei se é suposto, se calhar melhor. Quero cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, o Sr. Reitor, o Sr. Diretor. Permitam-me, os colegas de painel, também cumprimentar-vos de forma genérica, as pessoas que estão aqui a acompanhar-nos. Quando o Luís, e agradeço muito o convite para estar aqui, me convidou para esta conferência, eu fiquei logo com uma dúvida de: ok, eu vou estar a nadar numa piscina que não é a minha ou num aquário que não é o meu, porque eu até sou um tipo da área das ciências sociais, professor de História, que me sinto aqui um bocadinho desenquadrado. No entanto, naturalmente, como tenho se calhar um bocadinho esta loucura de responder que sim aos desafios que me fazem, comecei por pensar, e se calhar aqui em jeito de brincadeira, quais são as principais competências que precisamos de ter para este cenário pós-Covid, que não sabemos exatamente quando é que vai acabar. E a primeira competência de todas é conseguirmos falar decentemente, sem morrer de calor, nem sermos asfixiados com esta coisa das máscaras que temos que usar. E depois, naturalmente, aguentarmos as intermináveis videoconferências que dão cabo das nossas vidas e destroem as nossas vidas familiares e que são absolutamente insuportáveis já. Se houve uma altura em que até achávamos assim um bocadinho modernaço estarmos a falar em videoconferência e nos sentíamos todos muito inovadores no início da pandemia, nos sentimos razoavelmente promovidos neste contexto, já ninguém aguenta. De facto, já ninguém, quer dizer, pontualmente podemos fazer umas videoconferências, como dizia a professora Elvira no outro dia numa entrevista na rádio, que de facto faz todo o sentido. Se calhar podemos substituir muitas viagens a Bruxelas e a todo o lado, viagens que se calhar nos demoravam 2 dias por 2 horas de conversa online. Isso parece-me que é uma boa gestão daquilo que é o nosso tempo, que é absolutamente essencial, e aquilo que são recursos públicos também, mas parece-me que de facto há uma dimensão fundamental e que as palavras, sobretudo aqui dos 2 colegas de painel que estão ligados ao mundo empresarial, que me interpelaram um bocadinho, porque há no trabalho, e percebendo a importância do teletrabalho, há no trabalho também uma importância social e uma dimensão social que, apesar de tudo, temos que cultivar e manter. E por isso, enquanto autarca, um dos grandes desafios hoje é percebermos como é que nós respondemos a estas realidades novas, percebendo que se calhar muitos dos nossos munícipes podem ser empregados de empresas que podem estar radicadas no Bangladesh, nos Estados Unidos ou onde quer que seja, mas que ainda assim há uma dimensão social fundamental no trabalho, e que a importância de nós contactarmos uns com os outros nos humaniza e dá sentido àquilo que somos. E, portanto, muito daquilo que nós somos constitui-se pela interação com os outros, e eu trabalhei durante muitos anos na integração das tecnologias no sistema educativo e continuo a achar que é absolutamente essencial nós utilizarmos as ferramentas do nosso tempo nos processos de aprendizagem dos nossos alunos, mas quer dizer que não se pode enlatar o ensino. Portanto, não podemos transformar o sistema de ensino numa coisa apenas feita, e por mais virtuosos que sejam, por exemplo, os Massive Online Open Courses, e que sejam esse tipo de formações, que são recursos, em muitos casos, em situações onde não é possível fazer de outra forma. Portanto, onde não é possível fazer de outra forma, naturalmente, esta atenção àquilo que há de novo e às possibilidades que a tecnologia nos traz é qualquer coisa de absolutamente essencial, mas há uma dimensão de humanização que eu creio que nos deve
preocupar particularmente neste contexto. Depois queria também dizer que foi difundida a ideia de que não estávamos preparados para isto, e eu acho que isto, apesar de tudo, é uma falsa ideia. E tanto estávamos preparados para isto que conseguimos responder razoavelmente enquanto comunidade a estes desafios, com muitos problemas, com muita destruição de riqueza, de postos de trabalho, mas parece-me que aquilo que, a determinada altura, achávamos que eram soluções que tínhamos na gaveta e que não conseguíamos implementar, a questão das videoconferências, por exemplo, como algo que não estaria, se calhar, não seria fácil de implementar, como foi dito já em várias intervenções, de um momento para o outro, fomos confrontados com a necessidade e passámos a integrar isto nas nossas práticas e diria que bem. Mas para dizer isto, se calhar, quando olhamos aqui para as conferências para o pós-Covid, a minha ideia é que provavelmente não temos que ir inventar a roda ou a água quente, porque se calhar a roda e a água quente já foram inventadas. Aquilo que eu tenho como ideia relativamente a este assunto é que provavelmente vamos ter que implementar ideias que já tínhamos e que eram boas ideias, mas que sentíamos que não conseguíamos ainda implementar. Portanto, ideias que estavam na gaveta. Uma das coisas para as quais eu queria chamar a atenção, existe um instituto, que é o Institute for the Future, que aqui há uns anos nos falava daquilo que eram as Future Work Skills. E quando falava das Future Work Skills, caracterizava aquilo que eram as drives deste nosso tempo, de um mundo computacional, de organizações superestruturadas, de afirmação de máquinas que aprendem, máquinas inteligentes, de uma ecologia de novos meios, de um mundo que está conectado de uma forma global, e depois, para estas realidades, aquilo que dizia era que tínhamos que desenvolver um conjunto novo de competências que passavam pela inteligência social, pelo um pensamento computacional, pela um design thinking, portanto, pensamento baseado nos princípios do design, uma atitude transdisciplinar face às coisas, e portanto há aqui, é um diagrama interessante, eu depois recomendo-vos que possam procurar, mas este Institute for the Future estabelecia este modelo e este diagrama para 2020. Ou seja, há uns anos eles estabeleciam isto para agora. E, portanto, nós fomos confrontados com esta necessidade de nos transformarmos, com uma perspectiva que há 5 ou 10 anos, não tenho a certeza quando é que foi feito este diagrama, mas tenho a ideia que foi entre 5 e 10 anos, mas para uma realidade que é a nossa hoje e que só foi despoltada porque tivemos este gatilho que foi o da pandemia. Eu, como dizia no início, acho que há um conjunto de competências e que se calhar não temos que inventar a roda, se calhar não temos que ir descobrir coisas novas, mas há um conjunto de competências, e o Sr. Ministro falou disso, que eu creio que são absolutamente essenciais, e aqui alinho completamente com o que esta faculdade já vem fazendo também há alguns anos e que me parece que é absolutamente essencial. Quando criaram, já não sei há quanto tempo, aquela pausa intersemestral em que desenvolvem um conjunto de competências transversais que são absolutamente essenciais. E eu continuo a achar que, face à situação pandémica que nós vivemos e face aos desafios do futuro, há um conjunto de competências, e agora elencava 4 competências, 4 atitudes e 4 desafios que acho que temos que, se calhar, tentar enquadrar. As competências, e que me parece continuam a ser absolutamente essenciais ao nível das competências transversais de que falava o Sr. Ministro, é a capacidade de comunicação. Portanto, hoje quem não consegue comunicar bem, seja na área da ciência, seja na área da política, seja ao nível do diagnóstico médico, seja ao nível do trabalho empresarial, provavelmente está em desvantagem face a todos os outros. Outra competência-chave que sistematicamente fomos desafiados a trazer para o centro do nosso processo educativo, a questão da colaboração, aprendermos a colaborar uns com os outros, independentemente das realidades em que estamos, dos contextos, das atividades que desenvolvemos. Depois, uma outra competência absolutamente essencial nos tempos em que vivemos, e agora trago para aqui também uma questão que tem a ver com a dimensão política que vivemos, a ideia do sentido crítico, não é? Nós estarmos preparados para interpretar o mundo que nos bate à porta todos os dias de uma forma crítica, fazendo as nossas próprias leituras. E a última competência que acho absolutamente essencial e que temos que trabalhar nos nossos sistemas de educação, formação e desenvolvimento do ensino também ao nível superior é a questão da criatividade, porque a criatividade é absolutamente essencial
essencial nos novos tempos para resolvermos de forma diferente problemas que são, se calhar, novos ou que não antecipávamos há uns anos. Atitudes, porque isto de ter competências não consigo diferenciar da questão das atitudes, porque acho que o nosso sistema educativo tem também uma responsabilidade muito grande em construirmos enquanto indivíduos e, por isso, a construção de 4 atitudes-chave que eu diria neste contexto e que se mostraram particularmente sensíveis no período em que vivemos. Em primeiro lugar, a empatia, que é um aspecto absolutamente fundamental, percebendo nós que estamos a viver em contextos de sociedades que se desequilibram cada vez mais. E, portanto, cabe ao sistema educativo e formativo ajudar a desenvolver nos nossos crianças, jovens e também adultos esta atitude. Depois, um outro aspecto que me parece essencial, a questão da proatividade, ou seja, eu não estar à espera que me determinem e ter uma atitude proativa. A autonomia dos processos, foi referido aqui a capacidade de eu, trabalhando em minha casa ou num contexto distante daquilo que é o headquarter da empresa em que estou a trabalhar, eu não perder o foco e conseguir garantir aquilo que é a minha produtividade. E depois uma questão absolutamente essencial nos tempos que vivemos, que é a questão da resiliência. Não é? Nós, face a estas dificuldades que atravessamos, mantermos essa atitude resiliente. Calma já, Luís, muito rapidamente. Desafios. Eles já foram aqui referidos, 4 desafios também, já foram aqui referidos de alguma forma, quer pelo Sr. Ministro, quer pelas intervenções anteriores. Temos que dar resposta àquilo que são os novos requisitos do mercado de trabalho e reforçar esta ligação às empresas, percebendo a questão do upskilling, o reskilling, como dimensões absolutamente essenciais, porque cada vez mais aquilo que nós fazemos muda de forma mais acelerada e se não tivermos a capacidade de nos reinventarmos permanentemente, provavelmente somos ultrapassados pela onda da mudança. Depois, reforçar as redes de parcerias locais, nacionais e internacionais, esta aposta constante da interligação entre os municípios e as instituições que estão no território, entre as instituições dos municípios e as instituições nacionais e também as redes internacionais. Depois, também, como desafio que temos, perceber a importância das aprendizagens não formais, das aprendizagens informais e, por último, trazer para o ensino superior aquilo que já se faz e bem desde a última legislatura e creio que também se ia fazendo de alguma forma no ensino superior, se bem que eu sei que há grande preocupação sempre de como é que as instituições de ensino superior são avaliadas e o papão da A3 é esse. A ideia de nós trazermos mecanismos de flexibilidade e autonomia para o ensino superior, em que cada aluno possa, de alguma forma, percebendo esta lógica que aqui foi referida num quadro modular, de cada aluno poder construir aquilo que é o seu percurso formativo, atendendo àquilo que são, se calhar, os seus objetivos de vida e os seus projetos de vida. Muito obrigado. Bem, então, muito boa tarde a todos e a todas. Agradecer o acolhimento à Nova Links, cumprimentar o Manuel Leitor e agradecer-lhe também o facto de ter tirado o casaco e de nos dar a possibilidade de estar nesta sessão de trabalho mais adequadamente à temperatura. Cumprimentar também os colegas de painel. A minha perspectiva aqui é um pouco diferente daquela, mas eu acho que daquela que tem sido veiculada, mas creio que de alguma forma traz à discussão algo que transversalmente acabou por surgir nas várias intervenções, que é a necessidade de crítica que nós temos de alargar a nossa base de qualificações e de competências. Isto é, nós não podemos pensar num sistema de inovação e de tecnologia se não formos capazes de alargar a base de pessoas qualificadas, a base de pessoas disponíveis para ao longo da vida se requalificarem e acederem a novas competências e com isso também alargar a pool daqueles que estão qualificados ou posicionados para integrarem um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e global, como foi aqui referido. Concordo muito com a ideia de que a nova realidade pós-Covid é nova, eu diria mesmo, em alguns aspectos, radicalmente nova, porque foi um gatilho para nós, de um momento para o outro, termos que nos adaptar e, sem grande preparação prévia, adaptar-nos no teletrabalho, na telemedicina,
na formação à distância, que eu faço minhas as palavras que foram aqui ditas, era, do ponto de vista do sistema público de formação, um não elemento, isto é, existia na regulamentação, mas era uma pequena parte apenas daquilo que era feito. Mesmo o teletrabalho, que se tornou, não diria generalizado, mas massificado em muitos setores de atividade, claro que nos setores que estão aqui representados de maneira muito, muito clara, mas que era uma realidade pouco conhecida da maioria das pessoas, teve uma penetração e um alargamento muitíssimo grande. Claro que há funções que não podem ser desempenhadas em teletrabalho, claro que há setores de mão de obra que, pelas suas características, implicam a dimensão presencial, mas houve um alargamento muitíssimo grande daqueles que nós contactaram com essa realidade. E, portanto, este gatilho que foi a adaptação ao Covid, na verdade, veio trazer uma realidade inteiramente nova que, em boa parte, foi o confronto com uma aceleração brutal e com a absoluta emergência de tendências que se vinham desenhando, mas com as quais nós não nos tínhamos confrontado como algo de hoje e do agora. E a área das competências é, porventura, e das qualificações, da formação, é, porventura, um excelente exemplo. Aliás, fazendo minhas as palavras do Manuel Leitor, nós não sabemos muito bem como é que vai ser o futuro do trabalho, como é que vai ser o futuro da economia, como é que vai ser um futuro de um conjunto de aspectos que nos dizem respeito coletivamente. Mas há uma coisa que sabemos, que é que as competências e a capacidade para aprender, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista das organizações, das empresas, das universidades, dos centros de investigação, é absolutamente determinante. Num país como Portugal, isto é ainda mais crítico, porque temos, como é reconhecido, uma base de qualificações que é baixa. É verdade que conseguimos recuperar muito nas últimas décadas, tivemos progressos muito substanciais, eu não vou aqui debitar números, creio que não é necessário. Temos uma geração mais jovem que tem níveis de qualificação muito, muito relevantes, mas temos também, e aliás, pelo menos naquilo que diz respeito ao ensino superior, já quase alinhada com a média europeia, mas isso não é suficiente para nós ultrapassarmos um atraso de décadas, e mesmo na geração mais qualificada, que é a mais jovem, temos ainda grandes desigualdades, não apenas entre gerações, mas também nesta geração há ainda entre um em cada 4 e 1 em cada 5 jovens que entram no mercado de trabalho sem ter completado o ensino secundário. E isto é uma perda de potencial humano, em particular num contexto de estreitamento da base demográfica, que é um luxo que não nos podemos dar, basicamente. E, portanto, temos aqui um trabalho muito, muito importante e temos, além desta desvantagem na base acumulada, um conjunto, como digo, de desigualdades e de assimetrias muito significativas. E já agora, além das desigualdades geracionais, das desigualdades de diferentes setores, porque, enfim, a experiência empresarial, quer da Altran, quer da OutSystems, quer toda esta área das competências digitais, da programação, destas novas áreas, em que temos conseguido atrair para Portugal um conjunto de polos muito significativos de inovação, de fixação de competências, mas, na verdade, temos um mercado de trabalho muito polarizado e temos algo que se reflete muitíssimo nesta dimensão da formação e da aprendizagem, que é uma desigualdade particularmente perversa, que é, nestes setores, a aprendizagem ao longo da vida e a requalificação faz-se permanentemente. Mas são precisamente aqueles que têm menos competência e menos qualificações que ao longo da vida menos vão recorrer à formação profissional, ao upskilling, porventura porque têm funções profissionais que não o exigem, porventura porque estão menos despertos para a necessidade de aprender, e isso vai-lhes retirar não apenas oportunidades em termos individuais, mas sobretudo vai retirar ao país, como digo, a pulo pela base para alimentar também os setores mais qualificados. Eu não gosto nunca de dizer que as crises são oportunidades. Tenho uma enorme resistência a dizê-lo e por isso não o vou dizer agora em relação à crise presente que vivemos e que é inevitável que haja impactos no mercado de trabalho e num conjunto de outros aspectos do impacto de um dia para o outro com esta magnitude. Temos, evidentemente, um conjunto de pessoas que estão desempregadas de novo, que tinham estado, no caso dos jovens adultos, muitas vezes em ciclos de experiências profissionais ditas precárias e que são os primeiros também a ser, entre aspas, libertados pelas empresas, porque obviamente é a força de trabalho mais estável que acaba por permanecer mais tempo nos momentos de crise. Há aqui, neste sentido, uma oportunidade de motivar estas pessoas para a qualificação e para a requalificação, mas há aqui já agora uma coisa que eu não gostava de deixar de dizer, estando nós numa universidade, que é um risco, talvez de igual dimensão, que é, além das pessoas que ficam desempregadas e que temos aqui, eu não diria que é uma oportunidade, é uma necessidade de os chamar para a formação e para a requalificação. A crise anterior também nos ensinou outra coisa, que foi que muitas pessoas que estavam no ensino superior e em percursos de qualificação tiveram de os deixar
porque não tiveram condições económicas para prosseguir, para terminar as licenciaturas ou para ir para mestrado, porque obviamente exige outro tipo de recursos, e é algo que é também algo que enquanto país nós não podemos permitir que volte a acontecer. Isto é, pessoas que são jovens adultos, que tiveram que abandonar os seus percursos. Nesta lógica de alargar a base, eu não vou, enfim, a ideia era mais lançar também a discussão, dizer que nesta resposta ao novo desemprego, e, na verdade, na execução do programa de governo, porque aqui, muito claramente, nós temos uma nova centralidade da dimensão de política ativa, isto é, responder àqueles que ficaram desempregados, mas as questões da formação profissional já estavam de maneira muito presente no contexto do programa de governo, daquilo que já vinha a ser feito, aliás, trabalhando com empresas que estão aqui presentes, trabalhando, por exemplo, com a APDC no domínio da tentativa de formar e requalificar pessoas para serem programadores. Na ideia de uma garantia digital, nós queremos que todos os desempregados tenham formação na área digital adequada às suas competências, e na ideia que ainda agora no programa de estabilização a que o Sr. Ministro fazia referência vai existir, uma ideia muito clara de apostar precisamente nestes percursos de curta e média duração de formação, orientados para a área digital e que, a meu ver, só fazem sentido se forem trabalhados com os operadores do setor. Porque nós, obviamente, podemos fazer formação profissional de muitas maneiras. Há uma dimensão de escala que é uma dimensão importante, porque enfim, são áreas em que a escala e o volume de recursos disponível deve ser utilizado de maneira abrangente para não nos dirigirmos apenas a nichos, mas para garantir, como digo, que há uma base de competências que está disponível para as empresas, mas a eficácia dos nossos esforços será tanto maior quando conseguirmos envolver as empresas, os centros de conhecimento, as autarquias e outros parceiros que se podem juntar, e há felizmente muito bons exemplos disso mesmo, que podem juntar aqueles que são, aquela que é a capacidade instalada no terreno do ponto de vista de empresas ou que se estão a instalar e a trazer investimento, ou que já estão nos territórios com novas oportunidades e com as novas direções. Uma das características inovadoras deste projeto, o chamado projeto Upskills, desenvolvido com a APDC, onde estão todas as grandes empresas tecnológicas, diria, e com os politécnicos, é a capacidade para ter estes operadores presentes desde o desenho dos próprios programas. Ou seja, é uma parceria triangular entre o IFP, os politécnicos e esta associação, a APDC, e a ideia é que as empresas no seu conjunto ajudem a desenhar os percursos formativos que se adequam às necessidades de mercado e àquelas que são as tendências que se vão desenhando. Um dos programas que faz parte, vou dar apenas um exemplo, um dos programas que faz parte deste programa de estabilização que o Manuel Leitor fazia referência é o programa Jovem Digital Mais, em que o nosso objetivo é formar vários milhares de jovens, não em percursos de longa duração, que também são importantes, seja nas licenciaturas, nos mestrados, a outros níveis, ou até pela base, cursos para pessoas que não completaram o 12º ano, por exemplo, e que podem hoje em dia ter acesso a formação nas áreas mais tecnológicas ou na área digital, não também para cursos de média duração, com os CETESPs que foram aqui referidos, ou os cursos de especialização tecnológica, os chamados CET, que são também uma aposta que queremos prosseguir, mas percursos de curta duração, 3, 4 meses, para permitir a pessoas que não vão de certo ser elas próprias programadores ou muito menos engenheiros ou data scientists, mas que podem ser pessoas que quando estiverem nas empresas podem utilizar o software, mobilizar as competências e potencialmente ser motivadas para prosseguir os seus estudos e para prosseguir a sua formação a diferentes níveis. Eu disse vai formar milhares de jovens e não quantifiquei, e foi de propósito, porque além de ser uma medida entre várias dentro do programa de estabilização, na verdade este número dos vários milhares vai depender muito daquela que for a capacidade, não apenas dos operadores públicos, mas dos diferentes parceiros empresariais e outros, de motivar e mobilizar pessoas para este trabalho. Uma nota também que queria deixar é a relevância de termos capacidade para encontrar respostas de formação adequadas para todos. E nós temos licenciados, para quem é muito útil fazer pós-graduações e fazer programas de especialização e fazer doutoramentos e pós-doutoramentos e criar nichos de competências que, como digo, felizmente temos conseguido criar em Portugal de maneira muito competitiva nos últimos anos. Precisamos também de alargar a nossa base, desculpe o pleonasmo, mais básica. Temos muitas pessoas, em particular acima dos 50 anos, que nunca tiveram qualquer contacto com as competências digitais. E quando digo qualquer contacto, é porventura nunca ligaram um computador, nunca tiveram um smartphone na mão, nunca utilizaram
o home banking, nunca... Enfim, e hoje em dia, por mais que isto nos pareça às vezes estranho e distante da realidade em que nos movimentamos, uma profissão como ser caixa de supermercado é algo particular, é algo extremamente complexo, com a rapidez, com a necessidade de utilizar instrumentos digitais. E quem diz esta profissão, diz outras que normalmente associamos a profissões menos qualificadas, mas que têm uma dimensão cada vez mais relevante de competências digitais. Como digo, é um mundo muito diferente dos centros de investigação, mas dissemina pela base a capacidade de utilizar este tipo de competências. E temos aqui uma dimensão intermédia que é particularmente crítica para o mundo empresarial, que é a formação secundária e, em particular, a formação pós-secundária. Os chamados níveis 5 de qualificação, seja através da formação pós-secundária superior, os CETESPs, ou da formação pós-secundária não superior, feita por outros operadores, mas que, em diferentes setores de atividade, é uma das necessidades mais sentidas pelas empresas. Estes técnicos intermédios que, no fundo, alimentam e dão corpo no cotidiano àquelas que são as necessidades das empresas de se adaptarem aos seus mercados. Muitas delas não precisam, em particular as PMEs, não precisam de doutorados nos seus quadros, nunca vão contratar os recursos altamente qualificados, aliás, pelos quais a concorrência global é fortíssima, mas terão capacidade para contratar estes profissionais que, devidamente treinados e enquadrados e requalificados, podem dar um salto muito grande no tecido empresarial português, que é, aliás, como se sabe, altamente polarizado. Como digo, a questão da eficácia e do direcionamento das respostas para os setores mais estratégicos é uma dimensão crítica. Uma dimensão igualmente crítica é conseguir identificar as competências em concreto e as áreas em que é preciso apostar. O digital é inevitavelmente uma das questões-chave. As questões das alterações climáticas que foram aqui referidas no setor da energia, no setor da transição climática, energias renováveis e também outros setores que são hoje e que muito beneficiarão também da introdução das questões da inteligência artificial, da análise de dados, como os setores sociais do emprego, mas nós hoje temos necessidades sociais decorrentes das transformações societárias que vivemos e é um setor em que nós temos sistematicamente não apenas um potencial de criação de emprego muito significativo, como a possibilidade de desenhar respostas com incorporação de conhecimento e incorporação de inovação que nos faz também identificar este setor como um setor preferencial. Uma nota também para sublinhar e subscrever algo que foi aqui dito e com o qual estou inteiramente de acordo e que nós felizmente temos, em particular nestes níveis intermédios, hoje uma capacidade diferente daquela que tínhamos há poucos anos para fazer, que é a ideia de uma formação modular. Isto é, a ideia de ter formações modulares adequadas a cada caso e a cada necessidade de competências, seja na lógica de uma empresa em concreto, seja na lógica de uma pessoa em concreto, a quem falta a competência A, B ou C para completar um percurso, é hoje particularmente relevante e não tem de ser inimiga da lógica da qualificação. Nós hoje temos, felizmente, precisamente, além no ensino superior, as ECTS, obviamente, mas tudo o que é não superior, temos hoje todo um sistema chamado Sistema Nacional de Qualificações e de um catálogo de qualificações que está feito com base em unidades modulares. Portanto, é-nos hoje fácil, temos esses instrumentos para quem, por exemplo, se inscreve no programa Qualifica, alguém que não terminou o 12º ano, porque em algum momento interrompeu os seus estudos, identificar com muita clareza quais são as unidades de competência que precisa para completar a qualificação. E esta ideia de completar qualificações não é apenas uma questão burocrática ou de brio individual, é também porque isso habilita as pessoas a poderem prosseguir depois os seus estudos e a sua formação. E como digo, Portugal é um dos países, enfim, nem sempre é suficientemente conhecido, mas aproveito para divulgar aqui neste contexto, Portugal é um dos países que tem este sistema de créditos mais desenvolvidos à escala europeia, enfim, e que estamos a mobilizar largamente no âmbito do programa Qualifica. Últimas notas mesmo para concluir a intervenção. Algumas variáveis críticas que penso que acabei por ir referindo, mas já agora tento sistematizar. Primeiro, precisamos de mais recursos e de maior volume de recursos e este programa de estabilização e tudo o que estamos a fazer nesse âmbito tem essa dimensão de reforço da formação e da qualificação. Não se trata apenas de ter mais, mas trata sobretudo de ter mais para alargar a base e para utilizar melhor. E utilizar melhor significa o quê? Antecipar necessidades, não tanto como exercício académico, que também é relevante, mas muito em articulação com os diferentes stakeholders e com os diferentes parceiros, perceber aquilo que é em cada momento necessário e quais são as necessidades que se desenham para poder antecipar.
Isso é crítico para atrair investimento, é crítico para financiar formação no mais longo prazo, para fomentar a instalação de hubs de competências em Portugal. Este alinhamento com as necessidades que se estão a desenhar, com os investimentos que estão a ser pensados e muitas vezes operacionalizados, e para gerar aumento de emprego é absolutamente crítico e, enfim, algo que todos os estudos internacionais demonstram, em particular aqueles que são feitos, por exemplo, pela OCDE ou por outras organizações que se dedicam muito a comparar sistemas de formação em diferentes países, esta dimensão de envolvimento dos parceiros é absolutamente crítica e, portanto, o trabalho que nós estamos a desenvolver e queremos desenvolver tem muito esta interligação com os politécnicos, com as diferentes áreas governativas, evidentemente, com as empresas, não apenas individualmente, mas também enquanto ecossistema, com as autarquias, com outros parceiros territoriais, porque é isso que nos permite garantir que há um alinhamento entre o que estamos a fazer do lado dos operadores públicos e dos operadores privados de formação com aquelas que são as necessidades e, portanto, traduzir de alguma forma o esforço de formação e o investimento que sempre está implicado em resultados. E fazendo com instrumentos flexíveis, com as formações modulares, de curta duração, de média duração, mas assegurando que isto tem uma tradução não apenas de resposta a uma necessidade de curto prazo, mas também com as necessidades mais transversais do país. Última frase que gostava de dizer é que creio que nós já fazemos muita coisa bem feita, e um pouco como sucedeu com o InCode, que o Manuel Leitor estava lá e coordenou, aliás, esse momento inicial, sabe-o bem. Nós fazemos muita coisa bem feita, nem sempre necessariamente bem coordenada. E, portanto, este esforço de transformar as várias coisas que vão sendo feitas numa abordagem sistémica e estratégica é um dos ganhos que claramente nos últimos anos tem existido e que penso que devemos continuar. Eu não sou muito partidário e acho que esta pandemia não foi um momento de Big Bang. Nós não precisamos de reinventar tudo e de partir do zero. Nós estávamos a fazer coisas, tínhamos prioridades identificadas, agora tivemos um gatilho que de alguma forma nos confrontou com a necessidade de um momento para o outro dar experiência e de um momento para o outro também perceber que afinal havia competências que tínhamos mesmo de utilizar. A formação à distância foi um exemplo, o teletrabalho outro exemplo. Agora precisamos de ganhar escala, não perder as competências que mobilizámos em emergência e creio que com isso e com o envolvimento dos vários parceiros, com esta abordagem sistémica, poderemos ter resultados que são para o país não apenas positivos e interessantes, mas uma absoluta necessidade no mercado de trabalho e uma economia que só se vai globalizar mais. Elogiar muito a iniciativa, agradecer muito os contributos e a informação e, digamos, a partir do sítio onde eu me situo, não daqui fugir da sala, mas, digamos, da responsabilidade do cargo que tenho, eu diria que há um dado que é muito importante que temos a coordenação, também fala do Secretário de Estado. Eu acho que as universidades, falo com a Nova, mas enfim, conheço também muito bem várias outras, razoavelmente bem, têm a perfeita consciência de tudo o que foi feito. E nesse interesse, o que é que não têm? Não têm estatísticas, não têm empresas interessadas e não têm, digamos, o seu nível de atuação que contrasta com o nível dos politécnicos. Isto é fundamental. Não é? Quer dizer, ou seja, eu como reitor e como cidadão português tenho o maior interesse em participar ativamente neste projeto e em poder chamar os diretores das escolas e dizer assim, olha, neste momento temos esta incremento, temos que formar mais de não sei quanto em parceria com as empresas tais. E essas, portanto, digamos, aquilo que eu sei que sinto falta e que eu não considero que a Universidade tenha tempo útil para fazer, nem sei muito se está dentro da sua missão, eu não tenho nenhum compromisso com isso, eu faria o que for preciso para ajudar, quais são as estatísticas. Falou, por exemplo, competências digitais. Há muitas que já estão a ser cobertas por interno, outras não estão. Quais é que são as expectativas que têm que as universidades portuguesas, por, digamos, contraste, complementaridade, como queiram chamar, coordenação, foi um termo que usou muito bem, podem de alguma maneira ter. Quais são as empresas que estão receptivas a esta situação? A primeira vez que eu tive conhecimento desta iniciativa que eu quero levar, não é? E elogiar entre a APDC, o IFP e, neste caso, os Politécnicos, foi o Dr. Pedro Domingos que me telefonou a dizer assim, mas estás interessado? Estou interessadíssimo, mas explica-me lá exatamente como é que isso é feito. Ele mandou-me um documento que ainda estava do outro lado. De um lado estava, eu já agora não sei se era a PDC, se era o IFP, mas do outro lado estava o Instituto Politécnico de Estado. Portanto, para nós irmos a jogo, temos que perceber, digamos, nós estamos do lado da oferta, se for a coisa de uma maneira simples, eu peço desculpa, temos que saber qual é a procura, quer dizer, quem é que nos procura, o que é que precisa e
quais são as estatísticas? Se disserem assim, olha, o objetivo é formar em competências digitais pessoas para esta e aquela empresa, com este, pronto, agora eu reúno com as pessoas internamente e vejo qual é a capacidade de ter. Isto não é, o objetivo não é coartar ou curto-circuitar o contacto direto com o Nova Links, que está no terreno. Queremos fazer uma coisa institucional ou não. Se são esses contactos, eu apoio completamente, mas aí, de facto, não é a universidade, enquanto universidade. Querem fazer uma encomenda às universidades, em particular, a única que eu posso falar, a Universidade de Lisboa, façam essa encomenda, porque eu estou não a entregar com base nessa encomenda. Então, enfim, estando em conta. E esse ponto é crítico, não é? Nós, há bocado disse, não sei bem quais são as competências que eu não sei. Eu percebo que todos estamos a trabalhar com uma base enorme de certeza. Se estivéssemos numa veia mais, digamos, especulativa ou mais teórica, o livro que eu estou a ler neste momento são sobre as profissões do futuro. São os dois, o pai e o filho de Susskind, que estão a fazer, há 10 anos estão a fazer este trabalho. E aquilo é muito interessante, as profissões que estão a manter, eu julgo que não é nisso que estamos neste momento. Neste momento tem necessidades que o país tem de fazer um upskilling ou reskilling para uma população alguma da qual pode estar desempregada. E precisa do apoio das universidades. As universidades públicas, falo para mim, têm que ir a jogo, isso não há qualquer dúvida. Mas têm que perceber o que é que se espera que elas façam. Quer dizer, tem que ter um caderno de encargo para poder ver se entregam com base nesse caderno de encargo ou não. Eu peço desculpa estar a ser tão direto, mas eu acho que isto é muito importante. Quanto à outra parte, que são competências digitais, eu queria subscrever aquilo que disse o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada. Há um lado muito importante, o Ministro tinha dito isso, não é? Há um lado muito importante que são as competências sociais, que se perdem muito com o teletrabalho, o ensino à distância, etc. Mas eu agora nem estou nessa discussão. Eu estava na discussão de querer ajudar, por exemplo, eu percebi que há uma enorme dificuldade em uso de tecnologia na parte da medicina assistencial. Eu não sei se isso é um pedido que se faz sobre as universidades ou sobre os politécnicos, não é? Porque eu estou totalmente disponível para tentar perceber o que é que eu posso responder. Mas eu tenho que perceber a natureza do pedido. E eu não acho que eu tenha a capacidade instalada, em tempo útil, de eu próprio perceber esse lado da equação. Acho que está muito claro. É isso que eu queria dizer. Eu não posso deixar de responder rapidamente a esse pedido às universidades e aos politécnicos foi feito o contrato de legislatura, onde o Sr. Reitor e mais 15 reitores assinaram um contrato com o Governo a dizer que se iam comprometer para aumentar o número de jovens com 18 anos e aumentar em 30% os adultos nas universidades. Portanto, já tem o contrato assinado, agora tem que o cumprir. O que as competências pós-Covid vieram dizer foi acelerar este processo, mas o contrato de encomenda já está feito. Ou que, obviamente, aquele contrato reconhece, como não podia deixar de ser, a autonomia das instituições e, portanto, foram dados valores para até 2030 e até 2023 e as universidades disseram, nós, da nossa autonomia, vamos trabalhar com as empresas para o fazer, mas o caderno de encargos está feito. Agora o Covid veio acelerar. Estou a perceber muito bem, não posso estar mais de acordo, e é certo que eu assinei o contrato e assinei, digamos, com grande prazer e tenho orgulho de estarmos a fazer isso. Acho que foi uma excelente iniciativa por parte de Deus, em particular. Neste momento, eu percebi que há aqui uma componente não confrontacional, uma componente daquilo que os ingleses chamam T-shirt education, quer dizer, acrescentar mais módulos, que eu acho que não, quer dizer, eu assumo como fazendo parte de um contrato, mas gostava de saber as estatísticas subjacentes ao assunto, porque eu não tenho esse dado, não é? Portanto, não tenho esse dado, e quem mais do que a Nova Links está para ter um diálogo com as empresas. Isso é uma coisa. O outro lado é ter um caderno de encargos de estatísticas e eu acho que o que eu disse é uma coisa absolutamente construtiva. É a tentativa de criar uma espécie, vou usar uma expressão francesa que um colega meu ontem estava a usar, de criar um bureau de mariage, não é? Entre as empresas e a universidade, mas que é feito com alguma urgência, não é feito, digamos, com a atividade normal, bottom-up, que as universidades sempre têm, não é? E, portanto, isso é que eu estava a querer, mas eu não posso dar mais de acordo. Eu sei que há esse caderno e tenciono respeitá-lo. Não sei se mais alguma intervenção para ajudar a discussão. Eu tenho uma pergunta, não sei se posso fazer. Sim. Eu estava com alguma curiosidade de perguntar ao Dr.
Paulo Rosário dizer alguma estratégia para sair, não sei se discretamente. Mas eu tinha alguma curiosidade, um bocado no seguimento da educação do Sr. Reitor, que tem a ver com esta, com a tipologia de pessoas que procuram este reskilling, não é? Há um grande tem essa experiência que tem feito nesse trabalho com os politécnicos no Fundão, já estou habituado a ouvir, mas um bocado, se nós pensarmos na estatística, que tipologia de pessoas é que procuram? São pessoas formadas em alguma área especial, são pessoas com formação superior, sem formação superior, que faixas etárias, são pessoas que já tiveram experiência no mercado de trabalho, outros que, pelo contrário, são pessoas mais rápidas. Portanto, tinha por acaso curiosidade de saber, não sei se têm essa informação. Por outro lado, também gostava de perguntar ao Paulo, ele falou de uma questão muito interessante que nós temos discutido, que tem a ver com esta questão das competências específicas e as soft skills, e falou muito na questão da cultura e do tempo, que isso está aliado sobretudo às soft skills, mas falou pouco desta necessidade das competências mais técnicas e mais específicas, e portanto eu gostava de saber também qual é que é o tipo de competências técnicas específicas que tem para fazer desenvolver. Obrigado, Joana. Eu queria só saber se haverá, só para lançar assim um cluster de questões para não entrarmos assim no modelo que já temos pouco tempo, talvez seja mais útil. Armanda, Santiago. Embora não estejamos neste tópico neste momento, eu tenho uma pergunta relativamente tanto ao vice-presidente da Câmara de Almada, como ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, e que tem a ver com as desigualdades, porque falamos, também o Rodrigo falou na questão de arranjarmos, de trazermos mais alunos à faculdade, e que isso podia ser feito. Pareceu-me que a sugestão tinha sido conseguir trazer alunos internacionais para as universidades. Mas a minha preocupação é, o que me surgiu na cabeça foi como é que nós podemos trazer mais alunos que neste momento se calhar estão na escola e que nós sabemos que estão longe do sítio onde há internet, que estão longe do sítio onde há escola mais facilmente para aceder e que lhes vamos perdê-los, não é? Eles não vão chegar à universidade, ou vão fazer um curso mais técnico, ou se calhar até no início, não é? E que são pessoas que se calhar se conseguir chegar a eles, nós vamos conseguir trazê-los para a universidade, seja para fazer um curso mais técnico num politécnico, seja até de uma forma, até conseguir fazer uma licenciatura, um mestrado e por aí fora. Alunos que neste momento não conseguem, não vão chegar lá porque não têm as condições em casa para isso. Nós sabemos que a pandemia piorou esses acessos, dificultou, há pessoas com mais dificuldade a aceder à escola e à forma de escola neste momento. Há miúdos que nem conseguiram fazer as videoconferências que os nossos filhos conseguem fazer porque têm essa sorte, não é? Pronto, e aí eu acho que isto começa muito mais cedo na escola. Nós aqui no DI e no Nova Links tentamos chegar às escolas, mas a minha preocupação é essa. Como é que podemos trabalhar até com as autarquias para trabalhar logo nas escolas, para intervir nas escolas para isso? Eu já agora também aproveitava para participar do debate também para tentar dizer uma coisa que eu acho que é uma base de reflexão. Muitos dos problemas que nós agora estamos a discutir, de facto, não já foram por vários participantes, não são nós. Portanto, sempre foi necessário aumentar a qualificação, sempre foi necessário aumentar a capacidade de produção e injeção no mercado de trabalho profissionais, sempre foi necessário dotar os profissionais de soft skills, de competências transversais, e sempre existiu. O que é que agora aqui existe de novo, cujo motivo vai estar aqui nesta sessão, nestas 15 sessões do que parece? Parece-me que, a semelhança daquilo que foi dito por muitos, existe um pouco aquele discurso que esta situação do Covid cria novas oportunidades. Vamos criar novas oportunidades. Que oportunidades é que são essas? Que oportunidades é que nós julgamos que são criadas pelo Covid? Reflexão que temos que fazer uma complexa. As oportunidades serão aumento da literacia digital, que nós estamos a ser forçados a fazer os mesmos presumo. Será que é abdicarmos de um esforço para aumentar o ensino presencial porque não existe o sentimento de segurança que permita às instituições, às empresas, às universidades
ter uma estratégia progressiva de voltar ao presencial e potenciar o contacto humano com os nossos alunos? Quais é que são as competências que nós necessitamos para tornar isto possível? Eu às vezes explico um pouco sobre isto e penso, os contactos com as empresas podem nos ajudar a focalizar perfis científicos, mas também perfis de outra natureza. Desenvolvendo competências que penso que vão ser essenciais neste momento. Competências de reorganização, de agilização, de desburocratização, de conseguir formular processos e inovar no ensino. Vai ser necessário, de certa maneira, inovar no ensino. É uma oportunidade, penso eu, ótima, de podermos fazer coisas que se calhar já há décadas que pensaríamos que podiam ser feitas. Lá está que estas coisas não podem ser feitas de um momento para o outro, nem o oversummer. Mas, será que os modelos de ensino que temos podem ser ligeiramente repensados? E será que o vamos fazer apenas porque existe a pandemia e mais dificuldade no ensino presencial? Porque pensamos que, genuinamente, existem novas formas de ensinar. Isso é o trabalho em equipa. Há que potenciar a autonomia dos alunos, há que potenciar espaços de comunicação, de partilho e ensino, que não são necessariamente os ensinos em aulas plenárias, com centenas de alunos a assistir a sessões. Que tipo de aulas práticas e de atividades hands-on é que devemos potenciar, que se calhar já poderíamos ter feito, mas agora seremos obrigados a fazer. Toda essa reflexão é uma reflexão que eu acho que cumpre e que está inteiramente, penso que o Sr. Reitor está de acordo comigo, dentro daquele aspecto mais nobre que cumpre uma universidade refletiva profundamente, ou uma escola universitária. Penso que nós podemos fazer, está aqui desafios que nós podemos ingressar, e depois isto tem que ser concretizado em ações concretas. Quando falamos em ações concretas, e também do ponto de vista, digamos, da perspectiva geral e da governação, acho que nos ajuda muito a ter uma perspectiva escalonada do que é que podem ser as contribuições dos vários parceiros. Quais é que são as contribuições dos politécnicos, quais é que são as contribuições das universidades, quais é que são as contribuições das empresas. E se nós conseguimos discutir e conseguir criar um edifício em que o papel de cada um deles possa ser mais qualificado e que estejamos todos muito conscientes de facto qual é que é a mais-valia que cada um destes parceiros pode trazer ao projeto, eu acho que temos condições para, de certa maneira, endereçar algumas preocupações que eu penso que a Universidade articula no reitor da Universidade Nova de Lisboa, mas são problemas para os quais nós temos que arranjar uma estratégia de convergência para responder aos problemas concretos que é que temos que acontecer e trazer as pessoas para as universidades, dotar as pessoas de competências que lhes ajudem a sobreviver no meio do caos, sem dar em pânico, de forma empática e preservando acima de tudo aquilo que nós temos que preservar acima de tudo, que é o contacto pessoal humano que existe nesses espaços. Portanto, como é que se pensa conseguir organizar este processo? Que incentivos é que podem existir para a sua concretização? É algum dos pontos que eu gostava de ouvir discutir neste episódio que temos já de estar a pronto. Já agora, peço desculpa, juntamos na mesma questão a intervenção do engenheiro Ricardo Sousa, Data Science Officer da Farfetch, escolhido inclusive. Desde já, eu estou a ouvir uma coisa, por isso peço desculpa se não consegui obrigar a responder às vossas questões, observações. Antes de mais, muito obrigado ao Sr. Ministro, ao Professor Guilherme Leitão, ao Sr. Professor Dr. Luís Carlos e aos colegas da organização desta sessão. Naturalmente, meus parabéns à organização deste evento, em curto espaço de tempo, terem conseguido juntar este painel e, obviamente, em nome da Farfetch, agradeço o convite para a troca destas experiências. Uma das coisas que não devia a ser abordado, normalmente, até por causa do Covid e o tema em discussão, que é o desenvolvimento de novas competências, mas acho que nós também temos que esquecer uma coisa, que é no momento em que estamos atualmente no confinamento, como é que irá funcionar a questão dos vistos. Nós, naturalmente, podemos recrutar e queremos, e somos muito desafiados, naturalmente, é que nós conseguimos alavancar e agilizar todo o processo da regulamentação e, obviamente, conseguimos trazer este talento que está ao nosso alcance para participar e para fazer parte da Farfetch. Um dos pontos que foram mencionados, e acho que é algo bastante preciso, é a comunicação. A comunicação aqui é como é que nós conseguimos reunir os estudantes
que estão a trabalhar para a sua carreira profissional e de competências para que consigam apresentar efetivamente com sucesso os seus trabalhos. Nós notamos algumas carências nos seus relatórios e também, obviamente, na capacidade de apresentação dos resultados dos mesmos. Este é algo pilar estrutural que deverá acompanhar em todo o percurso académico e educacional de cada um dos nossos alunos. Falando mais em hard skills, uma das coisas que são muito afetas, obviamente, naturalmente, algo que se incentiva bastante, é as valências que são necessárias para que os sem-graduados tenham tal capacidade para desempenhar as funções, nomeadamente no machine learning, computer vision e com aplicações em processamento de linguagem. Este vai ser um dos pontos bastante nucleares, porque, como vocês sabem, a inovação é nuclear na PAFES. E é que a nível da inovação, por exemplo, nós iniciámos, já em 2020, iniciámos todo o processo, obviamente, os mecanismos burocráticos por trás, relacionados com a nova operacionalidade no âmbito do programa de Portugal, depois do Problem Think, com Technic Think, na Comissão Europeia. Portanto, este projeto vai acarretar diversos desafios científicos, tecnológicos e, sem dúvida alguma, o confinamento é um desafio acrescentável. E a pergunta que gostaria de colocar é, em último ponto, se a PAFET e a PAFET pretendem a ser um catalisador de talento, se sermos capazes de transferir conhecimento, marcando a PAFET, por exemplo, como iniciador, e garantir inovação, disrupção, fazer Portugal um dos pontos assentes e, obviamente, em destaque em inovação, como é que nós, em termos de currículo, desde não só do ensino superior, mas desde o ensino elementar, básico, conseguimos cimentar, deixar as primeiras sementes para que mais tarde, depois, mais atualmente, na universidade e já no curso profissional, consigamos capturar estes conhecimentos. Por último, e agora no último ponto, é como é que nós conseguimos articular estudantes de doutoramento e já investigadores, colaborar intrinsecamente com as universidades. Nós, naturalmente, tivemos algumas dificuldades no passado, em que tentámos fazer algumas parcerias com os estudantes de doutoramento. Não estou aqui a referir a questões de propriedade intelectual, mas também, obviamente, questões de os alunos têm as suas próprias luzes e nós podemos articular este trabalho em conjunto com eles, orientando as linhas fundamentais da investigação para princípios mais práticos, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos. Em suma, a comunicação, os vistos, é um ponto bastante pertinente e como é que nós podemos assentar e, obviamente, lançar as fundações ou os pilares das mesmas para que as empresas de tecido nacional, industrial, possam ser captadoras do Covid. Obrigado. Eu tomo o lugar do chefe. Eu acho que já estamos a chegar ao limite. Estas reuniões também têm, como o Paulo dizia, o Covid acelerou esta noção de valorizarmos o tempo. Eu para responder a algumas perguntas, quer do Luís Carlos, quer do reitor, entre outras, a ideia destas reuniões e a razão que estamos a fazê-la em diferentes contextos empresariais e académicos é, sobretudo, para tentar perspectivar medidas e ações a 3 níveis. Primeiro e o mais importante é ao nível programático. E é por isso que estamos em instituições com autonomia que se chamam universidades e, portanto, para estimular que entre atores, entre os académicos e as empresas, desenvolvam ações e, sobretudo, aqui no contexto universitário, ao nível da pós-graduação. Eu devo dizer que o programa que foi aqui referido com os Politécnicos nasceu de um conjunto de reuniões como esta, muito vocacionado para as formações curtas iniciais e usando uma capacidade que já existia, uma necessidade do IFP e uma oportunidade que a Associação Portuguesa de Desenvolvimento de Comunicações, a APDC também identificou e, portanto, foi vocacionado para reforçar as formações curtas de âmbito superior nos Politécnicos. E por isso, quer ao nível pós-graduado, que é o tipo de formações, claro que estamos abertos a reuniões, mas eu sugiro que isto sejam aspectos próprios.
E penso que agora a preparação é muito importante, poderia dizer para começar já no início do próximo ano letivo, mas sobretudo para a preparação para o programa de recuperação económico. Uma das áreas que eu espero que possa vir a ser uma linha é o desenvolvimento da pós-graduação e de escolas de pós-graduação, quer ao nível regional, quer ao nível temático, porque obviamente se queremos especializar algumas áreas do conhecimento, é particularmente importante organizarmos, isso não numa ótica tradicional da oferta vertical por áreas, mas numa ótica das necessidades de qualificação superior do mercado de trabalho. Eu não dizer que aqui, portanto, o leque é muito diversificado. Nós estamos a formar neste momento 3 novos doutores por cada 10 mil habitantes, semelhante à Espanha, metade da Alemanha e metade dos países nórdicos, e sabemos que para além de uma necessidade na próxima década de aumentarmos o número de novos doutores, temos também que perceber a diversificação e o tipo de competências, porque se há 30, 20 e 15 anos formámos sobretudo de doutores para o sistema científico, e hoje não chegam, precisamos também de especializar a mão de obra, mas isto implica que a formação ao nível do doutoramento e depois o emprego dos doutorados pelas empresas é totalmente diferente daquilo que foi no passado, e esta aceleração do processo é particularmente importante. Mas, portanto, ao nível programático, eu falei aqui das formações da pós-graduação, mas podia falar também a outros níveis. Por exemplo, na formação de adultos. Nós não nos podemos esquecer que, para as coisas boas e más, nós temos, para além daqueles indicadores que já foram aqui ditos, nós temos a população estudantil ao nível do ensino superior mais jovem da Europa. A idade média de um estudante em Portugal é 25 anos de idade, porque entram cedo e saem cedo, que compara, por exemplo, os países nórdicos são aqueles que têm a idade média dos estudantes mais elevada. A Dinamarca tem 41 anos, a idade média de um estudante, porque também entram mais tarde, porque, de modo geral, trabalham antes de entrar no ensino superior, mas depois, sobretudo, estudam ao longo da vida. Nós sabemos que, por um lado, a procura não estimulou e a oferta também não. Portanto, a formação ao longo da vida e o tempo que os estudantes do ensino superior voltam às escolas vai ter que ser feita em estreita articulação entre empregadores e a oferta. Isso faz parte também, cada vez mais, da oferta futura do ensino superior. E hoje, por exemplo, estamos numa escola de Ciência e Tecnologia e é muito curioso ir a uma escola de Ciências Económicas e Ciências Sociais à noite e ao sábado e vir-se aqui a uma escola de Engenharia ou de Ciências e Tecnologias. Os ambientes são muito diferentes. Uma está cheia, as outras estão vazias. E isso tem muito a ver com o tipo de pessoas que podem estudar à noite e podem estudar ao sábado e não podem estudar durante a semana que estão a trabalhar. Portanto, a adequação da oferta com os empregadores, sejam públicos ou privados, é particularmente crítica neste contexto. Mas, portanto, ao nível programático, é dentro das instituições com os empregadores que essa relação tem que ser feita com a autonomia que o ensino superior tem e deve continuar a cada vez mais a ter. Depois temos ao nível regulamentar programas de incentivos e programas de financiamento. Nós temos uma necessidade neste momento não apenas de formar jovens no verão, mas também de que as pessoas aprendam a vir para os campos das instituições de ensino superior e adquirir alguma responsabilidade. E por isso, de uma forma rápida, lançámos um programa de o verão com ciência ou o verão nas universidades. Portanto, podemos lançar outros estímulos e, portanto, estamos abertos a ideias para programas temáticos, quer, neste caso, só com as universidades, quer noutras áreas e, obviamente, sempre a trabalhar com o Ministério do Trabalho nestas áreas. E depois temos, eventualmente, se for necessário, para além das questões programáticas que se desenvolvem nas instituições com a sua autonomia, para além das questões regulamentares ou de linhas de financiamento com as agências e com as instituições públicas que temos um terceiro nível, que se for necessário, para isso é que servem os governos, que é o nível legislativo. É preciso alterar algum quadro legislativo para acelerar este cenário de competências onde vivemos, e isso estamos
sempre fizemos. Mudámos o regime jurídico de graus e diplomas há 3 anos, introduzimos a noção dos mestrados profissionais, mas devo dizer que ao fim de 3 anos há só 5 mestrados profissionais em Portugal a funcionarem agora este ano letivo. Portanto, sabemos também que não pensem que é mudar uma lei que se muda completamente o quadro de formações. Portanto, estas coisas demoram algum tempo. Mas, pronto, podemos atuar a vários níveis. Agora, a principal questão destas reuniões é suscitar pontos de encontro, suscitar o debate e cada vez mais trazer esta diversidade de atores. Aqui tivemos 2 grandes empresas, OutSystems e Altran, mas os autarcas que são perfeitamente críticos nesta área, sobretudo nesta região de Almada e, sobretudo, já foram aqui feitas referências à Zona Sul de Lisboa, que é particularmente crítica. Mas, portanto, estamos abertos a atuar no fortalecer desta triangulação entre a capacidade científica, a capacidade de formação e de ensino, superior em particular, e de inovação e, portanto, criar emprego. Eu, sinceramente, fiquei particularmente sensível com aquilo que o Paulo Gonçalves, que ele já cá não está, saiu, e ele mostrou, se há alguma coisa que o Covid veio, foi acelerar um processo, mas dizer que o recrutamento ficou acelerado e é global. E, portanto, não pensem que isto vai criar uma competição também a todos nós, particularmente importante. E ele disse imensas coisas, mas não disse que ia retomar as atividades presenciais na empresa. E por isso é preciso também termos alguma atenção como é que as empresas que são players globais se comportam nesta situação e isso o que é que vai criar e o nosso posicionamento no contexto europeu, e por isso penso que articula bem com o que o Miguel falou, nas desigualdades também que nestas crises surgem sempre. Mas eu agradeço mais esta sessão de debate. Está ali o Nuno do meu gabinete, que é apoiado pela Joana, que estão ali, para receber inputs que estamos a usar quer para o plano, para a preparação do plano de recuperação económica, mas também usem os inputs internamente para as vossas ações. Há aqui muitas atividades que estão em curso novas e acho que nunca é tarde estar sempre a acelerar. E agradeço também ao Miguel de ter vindo aqui para nos animar com esta questão. Muito obrigado a todos.